A Yamazaki Consultoria, na sua série Legislação Tributária e sobre o Imposto de Renda Pessoal Física 2010-2011, apresenta neste bloco o tema sobre receitas, despesas e investimento da atividade rural. E também apresenta o tema incorporação e loteamento. No item atividade rural, receitas, então nós temos que verificar, em primeiro lugar, a questão relativa ao valor do arrendamento rural recebido em produtos. Neste caso, o valor recebido em produtos rurais correspondente a arrendamento rural deve ser convertido em moeda pelo preço corrente de mercado no mês do recebimento ou pelo preço mínimo oficial, o maior dos dois, sujeitando-se ao carnê-leão se recebido de pessoa física ou a retenção na fonte se pago por pessoa jurídica e também ao ajuste na declaração anual. Quando estes bens forem vendidos, o contribuinte deve apurar o ganho de capital considerando como custo o valor antecipado, anteriormente a eles, atribuído como rendimento para efeito da apuração da base de cálculo do carnê-leão ou da retenção na fonte. No caso de adiantamento relativo a produto rural, o valor recebido por conta de adiantamento de recursos financeiros referente a produto rural a ser entregue em ano posterior ao financiador deve ser informado em apuração do resultado não tributável do demonstrativo da atividade rural. Desta forma, a importância paga pela aquisição da produção referente à parte contratada que o produtor tenha recebido como antecipação deve ser computada como receita somente no mês do ano calendário em que a venda se concluir com a entrega efetiva dos produtos. Para o caso ainda de adiantamento recebido em anos anteriores, os valores que não tiverem sido computados como receita no exercício financeiro correspondente ao seu recebimento, em função de se constituírem em adiantamentos por conta de venda para entrega futura, devem ser considerados como receita da atividade rural no mês da efetiva entrega do produto rural. Além disto, esses valores devem ser informados na linha própria da apuração do resultado não tributável do demonstrativo da atividade rural. Valores que são recebidos de órgãos públicos. Bem, os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios, caso do AGF, que são aquisições do governo federal, prêmio equalizador pago ao produtor, no caso o PEPRO, e as indenizações recebidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, são considerados como receita da atividade rural no mês em que forem recebidos. Também, lembre-se, classifica-se como receita da atividade rural os valores recebidos a título de crédito tributário, como, por exemplo, as transferências de crédito de ICMS quando previstas na legislação. Recebimento de seguro. Também é importante na atividade rural verificar essa questão. O valor recebido das companhias seguradoras em caso de liquidação de sinistro, furto ou roubo de insumos, bens ou produtos rurais deve ser considerado receita da atividade rural com o mesmo efeito de ter sido alienado, tendo-se em vista a anterior apropriação como custo ou despesa daquela atividade. Produto rural vendido por cooperativa. Como o ato cooperativo não implica em operação de mercado, nem contrato de compra e venda de mercadorias, e como a entrega de produto rural do cooperado à sua cooperativa significa apenas a outorga de poderes, o cômputo como receita e tributação dos rendimentos deve ocorrer no momento do recebimento da venda de produto agropecuário realizado pela sociedade cooperativa. Integram também a receita da atividade rural as sobras líquidas decorrentes da comercialização de produtos agropecuários, apuradas na demonstração de resultado do exercício, quando pagas, creditadas ou distribuídas aos cooperados produtores rurais. Gastos com assistência à saúde. Somente podem ser deduzidos os gastos com assistência à saúde que se configurem como permanentes e constantes e se destinem à melhoria da condição de vida do trabalhador rural, não sendo permitida a dedução de gastos eventuais.
Pagamento antecipado do preço. São computados como despesa os valores pagos na aquisição de gado ou de outros bens da atividade rural, com pagamento antecipado do preço, porém somente no mês do recebimento dos animais ou dos bens. Despesa com veículos. Os gastos realizados com peças de reposição, uso e manutenção de veículos, combustíveis, óleos, lubrificantes, serviço de mecânico, salários do condutor, despesa de aluguel, uso e manutenção de veículos, podem ser deduzidas na atividade rural, desde que a despesa seja realizada com veículos utilizados diretamente na atividade rural. Aquisição de bem por consórcio. Considera-se despesa a aquisição de bem da atividade rural por intermédio de consórcio, somente após o recebimento do bem, os valores já pagos, expressos em reais, acrescidos do valor correspondente ao lance, e se for o caso, podem ser considerados despesa. Daí em diante, os demais pagamentos até o final do contrato também serão considerados despesa no mês correspondente. Enquanto o bem não for recebido, os valores pagos em cada ano calendário devem ser informados apenas em bens da atividade rural, do demonstrativo da atividade rural, não podendo ser considerado despesas. Vamos para o caso de empréstimos e financiamentos. Como é que funciona? As importâncias correspondentes aos financiamentos ou empréstimos obtidos são considerados recursos no ano em que forem recebidas e declaradas pelo saldo em 31 de dezembro de cada ano na ficha dívidas vinculada à atividade rural do demonstrativo da atividade rural. Os encargos financeiros efetivamente pagos em decorrência de empréstimos contraídos para o financiamento de custeio e investimento da atividade rural podem ser deduzidos como despesas na apuração do resultado. Ressalte-se que as parcelas de amortização do financiamento ou empréstimo no montante correspondente ao valor do principal não pode ser deduzida como despesa, devendo apenas ser informada na ficha dívidas vinculada à atividade rural do demonstrativo da atividade rural. Dedução de multas. Como é que fica? No caso da atividade rural, somente a chamada multas moratórias, ou seja, multa por atraso no pagamento dos tributos, decorrente desse pagamento em atraso. Dedutíveis, então nesse caso, sim, seria dedutíveis da atividade rural, tem o mesmo tratamento dessa como despesa e também são dedutíveis. As multas decorrentes de descumprimento de obrigação acessória, tipo, deixou de entregar uma declaração, deixou de informar algo para o fisco, ou seja, não tem nenhuma vinculação com o imposto a pagar, então neste caso, ele não pode deduzir como despesa dedutível. Investimentos. Considera como investimento a efetiva aplicação de recurso financeiro durante o ano calendário que vise ao desenvolvimento da atividade rural para a expansão da produção e melhoria da produtividade e seja realizado com benfeitorias, aquisição de tratores, compra de insumos, energia elétrica, serviços técnicos especializados, entre outros. Aquisição de reprodutores ou matrizes. Qual é o tratamento que deve ser dado? O valor despendido com a compra de reprodutor ou matrizes, inclusive PO, puro de origem, ou PC, puro por cruza, bem como de alevinos, embriões e sêmen, pode ser considerado investimento no ano de sua aquisição e, como tal, pode ser deduzido no mês em que se efetivar a despesa. Também pode ser deduzida parte do valor correspondente a esses reprodutores ou matrizes, quando adquiridas em sociedade. No caso de benfeitoria realizada no imóvel rural, são considerados investimento os valores das benfeitorias realizadas no imóvel rural durante o ano calendário, portanto, deverá ser indicado de forma destacada em bens da atividade rural, do demonstrativo da atividade rural, nas colunas, discriminação e valores em reais. Caso o contribuinte opte por não considerar o valor das benfeitorias realizadas como despesa da atividade rural, deverá informá-las na declaração de bens e direitos da declaração de ajuste anual. Vamos agora para o caso de incorporação de prédios em condomínio. Considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de realizar a construção para alienação total ou parcial, antes da conclusão das obras, de edificações ou conjunto de edificações composta de unidades autônomas sob o regime de condomínio. O incorporador vende frações ideais do terreno,
vinculadas às unidades autônomas, construção ou a serem construídas, obtendo os recursos necessários para a edificação. Pode também alienar as unidades já construídas. Construções abrangidas pelas incorporações imobiliárias. As incorporações imobiliárias abrangem, por exemplo, construções de edifícios, de apartamentos ou lojas em condomínio. Elas estão sujeitas ao disciplinamento do imposto pela Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que disciplina esta matéria. Incorporador. O que se considera como incorporador? Considera-se como incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que também meramente aceita propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega em certo prazo, a preço e em determinadas condições das obras a serem concluídas. Entende-se assim a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. Loteamento e desmembramento de terceiros. Desmembramento significa a subdivisão de uma área em lotes para edificação, na qual seja aproveitado o sistema viário local. Não se abrem vias, ruas ou logradouros públicos, nem se ampliam ou modificam os existentes, para que as edificações e os acessos a elas sejam factíveis. O loteamento é já a subdivisão de uma área em lotes, destinada a edificações, com abertura de novas vias de circulação e de logradouros públicos, ou de ampliação, modificação ou prolongamento dos já existentes. Em loteamento e desmembramento de terceiros, de terrenos, nós temos algumas questões que são obrigadas a ser descritas. Então, loteamento e desmembramento de terrenos, nós temos que a promoção de loteamento por pessoa física, seja de terreno urbano ou rural, equipara a pessoa jurídica para os efeitos do imposto sobre a renda. A subdivisão ou desmembramento de imóvel rural, havido após 30 de junho de 1977, em mais de 10 lotes, ou alienação de mais de 10 quinhões ou frações ideais do terreno, equipara-se a loteamento e, em consequência, equipara a pessoa física à pessoa jurídica, exceto se a subdivisão ou desmembramento se efetivar por força de partilha amigável ou judicial, em decorrência de herança, legado, doação, como adiantamento da legítima ou extinção de condomínio. Esta é a série a respeito do imposto de renda pessoa física, ano 2010, 2011, neste bloco que acabamos de apresentar.